irmãos. A paz do Senhor Jesus em primeiro lugar. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar uma palavra que deve nos levar à prática dela todos os dias. E nos dias atuais se faz mais necessária ainda, diante das dificuldades que muitas pessoas estão passando. Irmãos, nós só entenderemos muito bem uma pessoa quando nos colocarmos no lugar dela. Assim como Deus, Ele fez por todos nós. Está escrito lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: Deus deu seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é empatia. E empatia é a capacidade psicológica para sentir o que o outro está sentindo na situação que ele está vivendo. Então, empatia consiste em tentar compreender sentimentos e emoções que sente o outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras e está intimamente ligada ao altruísmo, que é o amor, é o interesse pelo próximo, é a capacidade de ajudar. E quando o indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro, ele consegue se colocar no lugar do outro, ele desperta a vontade de ajudar e de agir seguindo princípios morais. E nós podemos resumir todas as palavras acima que eu acabei de falar, indo no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, no versículo 39, onde Jesus nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E vamos ver também o que Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 12, lá no versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Paulo pede para termos compaixão, para exortarmos um ao outro, para chorar e sorrir juntos e ter a mesma mentalidade para os outros, como temos para nós mesmos. Irmãos, e como teremos empatia pelo que não vemos? Como compreender os sentimentos de alguém que sofre de depressão? Como se colocar no lugar de um morador de rua? E como entender os viciados que vivem nas ruas? Queridos, precisamos estar atentos a tudo isso. Por quê? Tudo isso acontece embaixo dos nossos narizes e pode estar acontecendo agora dentro das nossas casas. Nós podemos ter entes queridos nessas situações. E só mesmo Jesus para nos ajudar e confortar. Nós precisamos amar mais as pessoas, meus irmãos. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, Paulo nos ensina. Ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Queridos, o maior exemplo de empatia que o mundo já viu foi o de Jesus. Ele foi divino, mas viveu como homem. Foi misericordioso e fiel em todas as coisas e morreu por nós. Lá no Sermão do Monte, Jesus nos deixou um grande ensinamento. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Ele diz assim para a gente, queridos: não julgueis para que não sejais julgados, pois como o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medires, vos medirão também. E Jesus realizou grandes milagres, porque Ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. Queridos, Jesus não julgava, pelo contrário, Ele se colocava no lugar das outras pessoas e Ele sentia a dor que os outros sentiam. Irmãos, nós precisamos estar atentos ao nosso próximo e se queremos ser mais parecidos com Jesus, precisamos abrir nossos olhos e nos sujeitar mais ao que Deus quer de nós. Nós precisamos sim alimentar as pessoas espiritualmente, mas há muitas pessoas passando necessidades, queridos. Nós precisamos ajudá-las. Vejamos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa foi uma missionária católica. Ela abriu mão
da sua própria vida para viver a vida de outras pessoas. E ela dedicou toda a sua vida aos pobres. E ela recebeu até o Prêmio Nobel da Paz. E uma das suas frases mais famosas, ela disse assim, temos que ir à procura das pessoas, porque elas podem ter fome de pão ou de amizade. Queridos, precisamos também ter empatia por aqueles que são diferentes de nós. Ninguém em sã consciência deseja carregar dentro de si coisas negativas. Ninguém quer ser rejeitado ou criticado o tempo inteiro. E mesmo que se tenha uma boa autoestima e que seja bem sucedido, ninguém quer isso não, querido. E como diz a Madre Teresa de Calcutá, as pessoas também têm fome de amizade. Então assim, tem muitas pessoas carentes precisando de um ombro amigo. E nós, que nos denominamos cristãos, nós também temos tantas dificuldades para ser empáticos. Quantas vezes nós não conseguimos nos colocar no lugar dos nossos cônjuges, dos nossos filhos e daqueles amigos de caminhadas, aqueles que estão conosco dia a dia, amigos. A verdade é que é muito mais fácil ver os defeitos e criticar do que focar nas qualidades e elogiar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, assim como Jesus fazia, será que nós verdadeiramente já nos colocamos no lugar de outra pessoa? Você já fez uma incursão para dentro de si mesmo e procurou perceber o que não agrada às pessoas que vivem ao seu redor? Pense bem nisso. Nem sempre é fácil ter empatia, não é mesmo? Queridos, às vezes é melhor a gente ser feliz do que a gente ter razão. É melhor a gente ajudar do que ser ajudado. E é melhor orar para que Deus mude a nós primeiro do que ao nosso próximo mais próximo. Precisamos ver as pessoas, queridos, como Deus as vê. Meus irmãos, já imaginaram se Deus não tivesse empatia? Pobre de nós, né? Estaríamos sozinhos nessa caminhada pela terra. Então, hoje eu convido a você a refletir sobre esse tema, a empatia. Eu convido você a buscar mais a semelhança de Jesus, a você julgar menos e perdoar mais. E sempre se lembrando do novo mandamento que Jesus nos deu, que está lá em João no capítulo 13, no versículo 34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Queridos, não há forma maior de empatia do que a de Jesus. E se queremos realmente praticar a empatia, devemos viver o que nos ensina o Evangelho de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a quebrantar nossos corações, para que possamos ter empatia e assim nos colocar no lugar das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento sobre o Evangelho, sobre o que Jesus quer de nós como pessoas e como servos. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos sustentar espiritualmente todas as pessoas que pudermos. E nos ajuda, Pai, para que de alguma forma nós possamos socorrer aqueles que estão passando necessidades financeiras e muitas vezes até fome. Derrama, Deus, sobre nós a Tua graça e misericórdia, e que sempre nós possamos praticar o Evangelho de Jesus, amando e ajudando uns aos outros. Queridos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?